Talvez ninguém saiba, mas hoje você orou em silêncio. Não foi uma oração bonita, não foi longa, não teve palavras bem escolhidas. Foi um suspiro, foi um pensamento confuso, foi um pedido que nem chegou a virar frase. E ainda assim, você se perguntou: será que Deus ouviu? Há noites em que o corpo se deita, mas a alma permanece em pé, cansada, vigilante, tentando sobreviver aos próprios pensamentos. O quarto fica escuro, o mundo se cala e tudo o que sobra é o barulho da mente e o peso no peito. É exatamente nesses momentos que muita gente desiste de orar, porque acha que, sem palavras, Deus não escuta. Mas hoje você vai descobrir algo que pode mudar sua forma de orar e sua forma de dormir. Se esta mensagem já começou a tocar seu coração, escreva amém nos comentários, mesmo que em silêncio. Era madrugada, o relógio marcava um horário que parecia não passar nunca. Ela estava sentada na beira da cama, com os olhos fixos no chão e o coração pesado demais para levantar. O dia tinha sido longo, não fisicamente, espiritualmente. Havia dores que ninguém percebia, sorrisos forçados, respostas automáticas e um cansaço que não se resolvia com descanso. Quando finalmente tentou dormir, percebeu que o sono não vinha. A mente insistia em trazer lembranças, medos, perguntas sem resposta. Foi então que, sem forças para falar, ela apenas fechou os olhos. Nenhuma palavra saiu, nenhuma lágrima caiu. Só um pensamento ecoou dentro dela. Deus, se o Senhor ainda estiver aí, eu preciso de ajuda. E o silêncio tomou conta do quarto. O que ela não sabia, e talvez você também não saiba, é que o silêncio nunca significa ausência. Às vezes, é exatamente nele que Deus Mãe se aproxima. Se você já viveu uma noite assim, escreva Glória a Deus nos comentários. Sua fé pode fortalecer alguém agora. O silêncio daquela noite parecia pesado. Não era um silêncio de paz, era um silêncio de espera. Ela tentou organizar os pensamentos, mas tudo parecia confuso demais. As palavras que costumavam sair com facilidade simplesmente não vinham. Não havia força para repetir frases prontas. O coração estava cansado de promessas que pareciam adiadas, de respostas que não chegavam. Talvez você entenda isso melhor do que imagina. Há momentos em que a fé não desaparece, ela apenas fica exausta. Ela se perguntava se Deus ainda escutava orações que não eram ditas em voz alta, se pensamentos quebrados também chegavam ao céu, se um coração cansado ainda era digno de atenção divina. O inimigo sussurrava baixinho: se Deus estivesse ouvindo, você não estaria assim. Mas existe um segredo espiritual que poucos percebem. Deus não escuta apenas o que é falado, Ele escuta o que é sentido. Cada batida acelerada do coração, cada suspiro profundo, cada pensamento silencioso carregado de dor, tudo isso sobe como oração diante dele. E naquela madrugada, mesmo sem palavras, algo começou a acontecer no invisível. Se você crê que Deus entende até as orações que não saem da boca, escreva Deus me ouve nos comentários. Enquanto o quarto permanecia escuro, a mente dela virou um campo de batalha. Pensamentos vinham como ondas, sem pedir permissão. Lembranças antigas, erros do passado, palavras que machucaram, decisões que ainda doíam. Tudo parecia mais alto durante a noite. É sempre assim. Quando o mundo dorme, a mente acorda. E junto com ela, os medos. Ela tentou se convencer de que estava tudo bem, mas o coração não obedecia. Havia uma pressão no peito, como se algo estivesse apertando por dentro. Um medo sem nome, uma angústia sem forma. Apenas a sensação de que algo precisava mudar, mas ela não sabia o quê. Talvez você já tenha deitado assim, com o corpo cansado, mas a alma inquieta, com vontade de dormir, mas incapaz de desligar os pensamentos. E é nesse ponto que muitos desistem da fé por algumas horas. Não porque não acreditam em Deus, mas porque estão cansados demais para lutar.
O que ela não percebia é que aquela luta invisível já era por si só uma oração, um clamor silencioso, uma entrega sem palavras. Porque até quando a mente está confusa, Deus continua lúcido. Até quando você não entende nada, Ele entende tudo. Se hoje sua mente está em guerra, escreva: Senhor, acalma minha mente, como um pedido sincero. Havia um peso que ela carregava sem nunca mencionar. Não era visível, não aparecia no rosto, mas estava ali, todos os dias. Era o peso de parecer forte quando por dentro tudo estava desmoronando. O peso de ouvir "vai passar", quando na verdade cada dia parecia mais difícil. O peso de acreditar em Deus e ainda assim se sentir distante dele em alguns momentos. Ela se perguntava se isso era falta de fé, se Deus se decepcionava com esse cansaço, se orar em silêncio era sinal de fraqueza. Mas o que ela não sabia, e talvez você precise ouvir agora, é que Deus nunca exigiu perfeição. Ele sempre pediu sinceridade. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, não dos que têm respostas prontas, não dos que sempre sabem o que dizer, mas dos que chegam do jeito que conseguem. Naquela madrugada, sem perceber, ela parou de tentar ser forte diante de Deus. E foi ali que algo começou a mudar. Porque quando você para de fingir, Deus começa a agir. Se você também carrega um peso que ninguém vê, escreva: Deus conhece meu coração. Ele conhece mesmo. Nada mudou ao redor. O quarto continuava o mesmo. A noite ainda era profunda. Mas de repente algo mudou por dentro. A respiração dela começou a desacelerar. O coração, antes apertado, parecia encontrar um pequeno espaço para descansar. Não foi uma alegria repentina, não foi uma solução imediata, foi algo mais sutil e mais poderoso. Paz. Uma paz que não fazia sentido, uma calma que não combinava com os problemas. Ela não ouviu uma voz, não teve uma visão, mas sentiu como se alguém tivesse chegado e dito: eu estou aqui. É assim que Deus age muitas vezes. Ele não grita, ele envolve. A Bíblia diz que a paz que vem de Deus excede todo o entendimento. E é exatamente isso. Você não entende como consegue respirar melhor, como o medo diminui, como a angústia perde força, mas acontece. Talvez hoje você não precise de respostas, talvez precise apenas dessa paz para conseguir dormir. E se agora, enquanto ouve, você sente um pequeno alívio no peito, saiba, isso não é coincidência, é cuidado. Se você crê que a paz de Deus alcança até os corações cansados, escreva: eu recebo a paz de Deus. Ela ainda estava acordada, mas já não estava mais em guerra. Os pensamentos vinham, mas não dominavam. O medo tentava voltar, mas não encontrava mais espaço. Era como se alguém tivesse colocado ordem dentro do caos. E naquele momento, algo ficou claro no coração dela. Ela não precisava resolver tudo naquela noite. Existe um engano que muitos carregam, o de achar que se dormirem, estarão abandonando os problemas. Mas a fé nos ensina o contrário. Dormir também é um ato de confiança. A Bíblia diz que Deus não dorme. Enquanto você fecha os olhos, Ele permanece atento. Enquanto você descansa, Ele trabalha. Talvez você esteja tentando controlar coisas que já deveriam estar nas mãos de Deus. Tentando entender o que ainda não é tempo de compreender. Tentando carregar pesos que nunca foram feitos para você. Naquela madrugada, sem perceber, ela entregou. Não com palavras, mas com descanso. E isso também é oração. Se hoje você decide confiar e descansar, escreva "entrego nas mãos de Deus" nos comentários como um ato de fé. O quarto continuava em silêncio, mas já não era um silêncio vazio. Era diferente, era profundo, era acolhedor. Há silêncios que machucam porque parecem abandono, mas há um silêncio que cura, aquele em que Deus se faz presente sem precisar dizer nada. Foi isso que ela começou a sentir, como se o ambiente tivesse sido preenchido por algo invisível, mas real. Ela percebeu que não estava sozinha naquela noite.
mesmo sem palavras, mesmo sem respostas claras. O Espírito de Deus não exige discursos longos. Ele se move onde há verdade. E a verdade daquela madrugada era simples. Ela estava cansada e precisava de colo. Talvez você também esteja nesse ponto, sem forças para pedir, sem energia para explicar, apenas querendo descansar a alma. E saiba, Deus não rejeita orações silenciosas. Ele as entende perfeitamente, porque Ele vê o que ninguém vê e ouve o que ninguém consegue ouvir. Se você sente que Deus está com você agora, mesmo no silêncio, escreva "Deus está aqui" nos comentários. O tempo passou sem que ela percebesse. Não havia mais luta, não havia mais pressa. A madrugada, que antes parecia interminável, começou a se transformar em um lugar seguro. E isso é algo raro, porque normalmente é na madrugada que os medos gritam mais alto. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Ela não tinha recebido respostas, mas tinha recebido descanso. E descanso também é milagre. Deus nem sempre muda a situação antes de você dormir. Às vezes Ele muda você primeiro. Fortalece por dentro, alivia o peso, prepara o coração para o que ainda virá. Talvez amanhã tudo ainda precise ser enfrentado, mas você não enfrentará do mesmo jeito. A fé não elimina os problemas de imediato, mas muda a forma como você atravessa cada um deles. E aquela madrugada marcou algo dentro dela, a certeza de que Deus permanece, mesmo quando tudo parece parado. Se você crê que Deus usa até a madrugada para cuidar da sua alma, escreva "Deus cuida de mim" nos comentários. Sem perceber exatamente quando, ela dormiu. Não foi um sono pesado, foi um descanso guardado. Quando os primeiros sinais da manhã começaram a surgir, algo estava diferente. Os problemas não tinham desaparecido. As perguntas ainda existiam, mas o peso já não era o mesmo. Ela levantou da cama com a sensação de quem foi cuidada durante a noite. Como se, enquanto dormia, Deus tivesse organizado coisas que ela não conseguia mais tocar. E é isso que acontece quando confiamos. O descanso não muda o cenário, muda a forma como entramos nele. Talvez hoje você precise acordar assim, não com todas as respostas, mas com o coração fortalecido. Não com tudo resolvido, mas com a certeza de que Deus continua caminhando com você. Há dias em que o maior milagre não é a mudança externa, é a força para continuar. Se você crê que Deus te renova mesmo enquanto você dorme, escreva "Minha força vem do Senhor" nos comentários. Talvez o maior aprendizado daquela noite não tenha sido sobre descanso, mas sim sobre relacionamento com Deus. Ela entendeu que não precisa provar nada, não precisa performar fé, não precisa ter sempre as palavras certas. Deus não se move por discursos bem formulados, mas por corações sinceros. Ele não mede a oração pela força da voz, mas pela verdade da entrega. E muitas vezes a oração mais poderosa é aquela feita no limite, quando tudo o que conseguimos oferecer é silêncio. Se hoje você está assim, cansado, confuso, orando por dentro, saiba que isso não te afasta de Deus. Isso te aproxima, porque o Pai reconhece o suspiro que ninguém escuta, o pensamento que ninguém entende, a dor que você nunca conseguiu explicar. E enquanto você dorme, Ele permanece. Enquanto você descansa, Ele cuida. Enquanto você se cala, Ele ouve. E agora faça algo simples, mas poderoso. Se esta oração falou com você, escreva "Amém" nos comentários como um ato de fé. Curta este vídeo como um ato de confiança em Deus. Compartilhe com alguém que começou este ano sem forças, mas ainda ora em silêncio. E se inscreva neste canal como quem diz: "Eu escolho caminhar com Deus todos os dias." Porque se você ouviu tudo isso até aqui, é porque Deus continua assim, ouvindo você.